Bom, pessoal, agora a gente vai dar início, entender um pouquinho mais da aplicação desses conceitos que a gente vem trabalhando lá no glossário genético, e principalmente a gente tem que conceituar agora, de uma forma mais efetiva, o que é dominante, o que é recessivo, como agora a gente intercala uma semana nesse ensino híbrido, uma semana vocês têm acesso ao material remoto e na outra semana os exercícios a gente faz de forma presencial. Então, com base nisso, a gente vai trabalhar agora melhor o conceito do que é dominante e o que é recessivo, e qual a forma que a gente vai trabalhar ele melhor em questões de exercícios práticos em sala de aula. Mas para isso, vou compartilhar com vocês aqui, tá? Como conceituar o dominante e o recessivo. Primeiro a gente vai descobrir qual a diferença entre um e o outro. E o termo dominante está mais relacionado, digamos assim, à transmissão de uma característica genética. E na biologia a gente vai usar essa questão das letras, né? E elas estão entre maiúsculos e minúsculos. A gente vai entender que, como um padrão genético é uma forma internacional em que todo mundo consiga entender, né, essas formas de se representar o padrão de genes, então a gente sempre usa a primeira letra do caractere recessivo. Mas, independentemente da letra, a gente consegue fazer o exercício desde que a gente consiga entender o que é dominante, o que é recessivo, o que eu vou representar com letra maiúscula ou minúscula, ou da mesma maneira como eu vou representar algo que é homozigoto ou heterozigoto. Então, a representação é o uso das letras. Os alelos, pessoal, eles são pares de genes que ocupam o mesmo locus. Qualquer dúvida, né, do que é o termo locus, volte lá no glossário genético. Mas a gente vai observar, vou botar uma imagem aqui, ó. A gente tem as cromátides irmãs, que formam cromossomos, e o mesmo locus, ali, vamos dizer, os alelos que são pares, eles ocupam a mesma posição, nesses cromossomos que a gente chama de cromossomos homólogos. Se bateu alguma dúvida do que é locus, o que é cromossomos, ou o que é cromátide, isso aí, observem, voltem lá no glossário genético. E a própria definição do gene, né, que a gente trabalhou, como ele é uma unidade fundamental da questão hereditária, então a gente tem que entender que ele é um trecho de DNA de uma célula que possui essa função de transmitir, né, vamos dizer, para outras gerações determinadas informações. Aí a gente vai ver que a formação desses pares pode se dar de três formas, como eu falei anteriormente. Representação através de letras. No caso ali, tu tem duas letras maiúsculas iguais, né? Tu está falando que é um indivíduo homozigoto, homo de igual, isso a gente já conversou em outros momentos, né? Mas o que acontece? O azão ali significa que esse gene é dominante, no caso ali é homozigoto. Outra forma que ele pode se apresentar é o azinho, vamos dizer assim, só que a gente já tem a diferença entre maiúsculo e minúsculo, então ele é hétero ali, diferente, mas mesmo assim a condição dominante vai se manifestar. E por fim, quando a gente tem as duas, né, iguais, da mesma maneira no primeiro momento lá, o azão, aqui a gente tem o azinho. É um homozigoto, só que recessivo. E observe que o caráter recessivo ele só vai se apresentar em par, diferente do caráter dominante, né, que ele pode se apresentar tanto em homozigose como em heterozigose. Só uma observação que a gente tem que ter, observar, fazer um exercício ali, o que a gente está falando. O recessivo vai só se manifestar quando ele tiver com uma dupla ali. Caso contrário, ele é camuflado, ele é inibido pelo gene dominante. Aqui a gente traz uma sequência. Aqui é bom o pessoal anotar, né? Pausa o vídeo, olha com mais calma. Mas ali, ó, tu tem um conceito tanto de dominante e recessivo, mostra como é que é a formação desses pares de genes alelos ali, como é que eles podem ser representados. Observe o que eu falei, olha como é que o dominante pode ser representado e o recessivo, como ele pode ser representado. E alguns exemplos. Então, a gente tem alguns ali, ó, características dominantes. Vamos começar ali com questões até mesmo das características físicas humanas. A gente até conversou em outro momento sobre a questão
né, para que serve o nariz, qual é a importância do nariz e o que a gente pode observar o nariz nos aspectos evolutivos, até mesmo da própria adaptação do homem, né, desde do surgimento do Homo sapiens lá, mais ou menos 200 mil anos atrás, lá pela região da África, depois quando ele conquistou a região da Europa, em torno de 50 mil anos atrás, a gente começa a ver que algumas mudanças surgiram, principalmente na anatomia, de forma que, à medida que eles foram avançando, aspectos evolutivos que eram de interesse para a permanência da espécie ali foram sendo mantidas. Mas a gente tem questões dominantes, por exemplo, a questão do nariz aquilino. Eu vou botar na imagem aí, vocês vão ver pessoas até conhecidas, como é que é a forma desse nariz, né? Que é um dominante. Em compensação, um nariz que a gente pode dizer reto é recessivo. Mesma questão da calvície, né? A gente já falou ali que mulheres elas são portadoras, mas elas não chegam também a manifestar a calvície, elas, simplesmente o cabelo fica mais ralo, né? Diferente do homem que manifesta a calvície. E questões ali como o cabelo ruivo, né? Na verdade o ruivo mesmo é uma mutação, a verdadeira mutação da espécie humana, mas é um caráter recessivo. Aí a gente vai falando outras questões ali, do cor de olhos escuro, como a cor do cabelo escuro, ele tem uma dominância sobre o mais claro. E também doenças genéticas, que é só alguns exemplos, uma doença dominante aqui, a polidactilia. Na verdade, todos nós aqui somos recessivos. O que é a polidactilia? É, na verdade, tu ter mais do que 5 dedos, tanto na mão como no pé, né? Então, nós aqui temos uma característica recessiva. É dominante, né? Digamos, até fica confusa a palavra, mas a expressão da característica de ter apenas 5 dedos, ela é recessiva e predominante na população humana. Mas o gene, né, ter mais de 5 dedos, né, mãos ou pés, ou em ambos pode se manifestar, é dominante. Outra questão agora voltando porque é recessivo, o daltonismo. A gente vai ver como é que se manifesta, né? Quem pode ser apenas portador, né, também. A questão da miopia também é uma doença, né, digamos assim, um problema ocular, né, dos olhos de forma recessiva. Tem um albinismo, que a gente fala mais em sala de aula, mas aqui é só para a gente dar uma esclarecida entre o que é dominante, o que é recessivo na espécie humana. E por fim, né, a gente determina aqui o que são os genes dominantes, são aqueles que definem características do fenótipo. O fenótipo é aquilo que a gente vê, visível. Esse fenótipo ele tem uma influência direta do ambiente também. Simplesmente assim, ó, um genótipo não temos como alterar, mas o fenótipo a gente pode mudar, né? Por exemplo, a gente tem olhos escuros, se eu botar uma lente de contato, eu estou mudando a manifestação do meu genótipo ali através do meu fenótipo, passando para a cor de olhos claros, né? Só para ter uma alteração, o que se pode mudar, o que não se pode mudar. Que só para relembrar o que é homozigoto, heterozigoto, né? Então para a gente entender como é que os genes dominantes se manifestam. E volto a pedir para vocês, deixa eu voltar na tela anterior aqui, tá? Vocês retomem lá o glossário genético, principalmente um principal termo ali, que é o gene, alelo, locus. Dê mais uma olhada no que são cromossomos homólogos e sempre dá uma retomada nesse aspecto dominante ou recessivo, homozigoto ou heterozigoto. A partir daqui a gente começa a ver de forma remota mais os conceitos e lá na aula presencial a gente trabalha mais os exercícios de uma forma mais, né, da aplicação desses conceitos, né, até para entendimento, questões de Enem, questão de vestibular de uma forma geral, que envolve esses aspectos da genética aí, que elas são, né, muito solicitados em qualquer um dos exemplos, tanto no Enem, né, se pede muito genética, como qualquer outro vestibular, principalmente da federal ali, que envolve 3 a 4 questões ali, são de genética, principalmente envolvendo esses aspectos entre homozigose, heterozigose, dominância e recessivo.